Largando a missão. Infelizmente, há muitas pessoas que abandonaram a missão que Deus as colocou. Pessoas que largaram seus ministérios, gente que trabalhou muito, mas foi ferido ou, quem sabe, criticado e ficou machucado e que não quer mais fazer a obra de Deus. Alguns, infelizmente, até voltaram atrás, largaram mão do arado e estão olhando para a sua antiga vida. Que Deus venha ajudar cada uma dessas pessoas a não abandonarem o barco, a não largarem mão da missão e da obra do Senhor. Nós não temos esse direito. Tem muitas vidas esperando o nosso amor e o nosso cuidado. Portanto, eu te digo, em nome de Jesus, não volte atrás. Não largue de lado o seu chamado, a sua missão e o seu propósito. Hoje, em nossa devocional, vamos falar de um irmão que não aguentou a pressão das viagens missionárias e voltou para a sua terra. O seu nome era João Marcos. Nós sabemos pela história que depois ele voltou a fazer a obra do Senhor, mas quero pegar esse exemplo do momento em que ele voltou atrás e assim refletir um pouquinho com vocês. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, vamos para mais uma devocional dos personagens bíblicos. Hoje nós vamos falar de João Marcos e o tema da devocional será Largando a Missão. Vamos ler a Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o versículo 13 apenas. A palavra do Senhor diz assim: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João Marcos, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Irmãos e irmãs, como já disse a vocês, o apóstolo Paulo e Barnabé foram separados para uma grande obra missionária no início da igreja. O evangelho precisava ser difundido, o reino de Deus precisava ser expandido e a história da salvação precisava ser pregada. E havia muito trabalho. Havia muitos lugares que precisavam da presença dos missionários para que o evangelho fosse apresentado a todos os povos. Um dos companheiros de viagem dos missionários era João Marcos. Alguns dizem que ele era meio parente de Barnabé e resolveu seguir viagem com os dois missionários então. Só que não sabemos o motivo. Aqui no texto que lemos, ele acabou voltando para Jerusalém, com certeza para a sua cidade natal, para a sua família, ou seja, não aguentou o tranco das viagens missionárias, porque não era nada fácil, né, irmãos? E isso nós sabemos, por textos posteriores, desagradou muito ao apóstolo Paulo, mas que depois ficou tudo acertado entre os dois, pois o amor de Cristo venceu essa desavença. Mas aqui, por ora, foi algo que aconteceu que quase atrapalhou a caminhada missionária, pois alguém que era importante decidiu voltar atrás, decidiu abandonar a missão, decidiu parar e voltar para a sua terra. Não sabemos ao certo o que foi que aconteceu com João Marcos para ele voltar atrás. Talvez possa ter sido até algo sério que realmente exigiu seu retorno. Mas hoje em dia, olha, tem muitas pessoas que estão largando mão de fazer a obra de Deus. Basta um problema, basta uma dificuldade ou uma palavra mal falada e muitos estão abandonando os seus postos de missionários. Muitos estão abandonando suas missões, tudo em nome do seu conforto ou do seu bem-estar. E quando eu falo de missionário aqui, irmãos, não é aquele que vai lá para a África, que vai para outro país, não. Às vezes é você lá dentro da sua igreja, no seu ministério, na sua missão ali. Segundo o que nós aprendemos com o próprio Jesus, aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar atrás. Tem até uma música muito bonita que diz isso. Jesus estava aqui se referindo à grande colheita, à grande obra da ministração e da pregação do evangelho. E tudo que fazemos para o Senhor é em prol dessa obra. E isso deve ser considerado como uma honra, como uma bênção e um privilégio, não um peso ou uma obrigação.
Por muitos não pensarem assim, acabam deixando de lado aquilo que nasceram para fazer. Acabam deixando a obra de Deus para depois. Pensam que tudo pode esperar, e no reino de Deus não pode ser assim. Precisamos nos empenhar mais e mais para fazer tudo bem feito e no tempo e na hora do Senhor. Ainda que tenhamos dificuldades, ainda que sejamos perseguidos, caluniados, difamados, machucados, feridos e que tentem fazer de tudo para nós existirmos, nós não podemos parar, não podemos olhar para trás. Quem sabe você já foi um excelente obreiro ou obreira, um missionário, um pastor, um líder de ministério, um trabalhador da obra do Senhor, mas hoje você está parado, está parada. Eu sei que você anda cheio de desculpas, mas são desculpas esfarrapadas. Deus e você sabem o que aconteceu e o porquê de você estar assim. Então, sente de maneira séria diante do Senhor, converse com Ele, abra-se com o Senhor, quebrante seu coração, largue o orgulho de lado, volte àquela simplicidade e retorne a sua vida a fazer a grande obra que Deus tem para fazer ainda em você. Deus está contando contigo. Não decepcione a voz, o chamado do Senhor, o teu Deus. Ele te deu salvação, Ele te adestrou, te treinou, te capacitou, te ungiu, te enviou, te sustentou. Você não tem o direito de parar. Por amor a Cristo, volte. Por amor às vidas que estão morrendo e indo para o inferno, volte, meu irmão. Volte, minha irmã. Essa é a palavra de hoje. Não largue a missão, não volte atrás, não largue o arado, continue, persevere, seja curado e continue a obra em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? E a você que está pensando em desistir, a você que está pensando em não fazer mais a obra do Senhor, que isso, esse sentimento, esse pensamento e essa decisão sejam repreendidos em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, bendito seja o Senhor por mais essa palavra nesta manhã que aprendemos aqui com esse homem chamado João Marcos, meu Pai, que aqui não sabemos por que acabou voltando atrás, estava na frente da obra missionária. Isso atrasou os planos, atrasou projetos do apóstolo Paulo e também de Barnabé. Mais à frente ele disse isso, mas agora, Pai, nós pedimos ao Senhor que aprendamos com essa situação, Pai, em não voltarmos atrás. Graças a Deus depois tudo se ajeitou, tudo se acertou, mas, ó Pai, muitos hoje em dia estão largando mão da obra, estão feridos, machucados, decepcionados, tristes, abatidos, derrotados e desanimados. Meu Pai, sopra de novo o teu fogo sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, que eles voltem à obra do Senhor e façam, Deus, muito melhor do que faziam, porque agora vão fazer por amor, por alegria diante de Ti. Quem sabe o meu irmão ficou triste, decepcionado, abatido, derrotado por conta de uma mentira, de calúnia, de perseguição, de pessoas que fizeram de tudo para ele desistir, ou até mesmo um maligno que trabalhou contra, Senhor, e atormentou e tirou a paz. Mas agora, Pai, é um novo tempo, que seja, ó Deus, uma nova hora, um novo tempo na vida do teu servo e da tua serva, para que eles voltem a fazer a sua obra. Por amor do Senhor Jesus, eu conclamo a eles, voltem para a obra de Deus, por amor às vidas que estão indo para o inferno. Ó Deus, eu desafio esse teu servo e a tua serva, volte para a obra, volte a fazer a grande obra do Senhor para a sua vida. Em nome de Jesus, Pai, que o teu Espírito Santo possa abençoar, Deus, o coração do meu irmão e da minha irmã, e que essa palavra entre como uma flecha, ó Deus, incendiada pelo fogo do Espírito Santo no coração do teu filho, para que ele volte, Senhor, para a tua presença. Não largue a missão, não largue a obra, não largue, Senhor, o propósito que o Senhor tem, o chamado que o Senhor teve e já fez para a vida do teu filho. Em nome de Jesus, nós oramos e decretamos, é o tempo de voltar, mas voltar para o Senhor, voltar para os teus braços, voltar para a frente missionária, para a frente do trabalho, para a glória, honra e louvor do seu nome. Assim oramos, te agradecendo por tudo em nome de Jesus, Pai.
Amém. Amém, meus irmãos. Então compartilhe essa palavra com alguém que trabalhou na obra do Senhor e hoje está paradinho, ou quem sabe até desviado dos caminhos do Senhor, tá bom? Curta aí no nosso canal do YouTube, do Pastor Clodoaldo também, da Igreja Celebrar, e que você possa compartilhar para muitas pessoas essa palavra, tá bom, meus irmãos? Olha, um grande abraço para você, até amanhã às 6 horas da manhã. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.